Muito bom dia então e obrigado por estarem aqui conosco neste bonito dia. Portanto, está um dia lindo lá fora, apesar de parece que hoje vamos passar de emergência para calamidade, portanto o que assim à partida não parece ser assim uma coisa particularmente interessante, mas a verdade é que está um dia bonito e temos, portanto, realmente hoje para vocês aqui um tema que nos parece bastante interessante, o tema da introdução à plataforma 3D Experience. E vamos então começar com o nosso webinar, um, dizendo portanto, que realmente é um tema muito interessante, que até batemos os recordes de inscrições nos nossos webinars, portanto, com este tema. Portanto, vejo que existe de facto um interesse bastante grande por parte dos nossos clientes e gostaria um bocadinho por dizer, ou começar por dizer, que de facto quem tem acompanhado as notícias, os blogs, a internet, portanto, acerca da SolidWorks nos últimos anos, tem-se vindo debruçado, portanto, com uma série de informação acerca da plataforma, portanto, o que é a plataforma, o que é 3D Experience, várias pessoas, portanto, importantes dentro da SolidWorks, incluindo o CEO, quer da Dassault, quer da SolidWorks, já fizeram muitas apresentações sobre este tema. Portanto, o que nós gostaríamos, portanto, de avançar convosco aqui realmente hoje era de então explicar um pouco melhor o que é a plataforma 3D Experience, para que é que ela serve, portanto, qual é que foi, digamos assim, também o seu objetivo, e, digamos, transmitir-vos esta informação de uma forma, portanto, prática e que vos permita, de tal uma forma, também aumentar o conhecimento acerca desta temática. Ora bem, eu penso que faz um bocadinho de sentido começarmos a analisar, portanto, este tema, fazendo aqui um bocadinho de flashback àquilo que era a década de 90, ou o princípio da década de 90, e no princípio da década de 90, portanto, havia efetivamente já sistemas 3D a funcionar, portanto, a maior parte deles a correr, digamos que os competentes a correr em Unix, mas de facto havia, portanto, um problema grave de acessibilidade para as empresas, porque eram extremamente caros, quer do ponto de vista da workstation em si, quer depois também do software que lhe estava associado. Naturalmente, com estas barreiras tão complexas, portanto, à entrada, a grande maioria das empresas, no seu projeto do dia a dia, portanto, continuava a utilizar ferramentas 2D, portanto, e essa era a realidade até meados dos anos 90, quando surgiu, portanto, efetivamente, o SolidWorks, portanto, o nosso software preferido, 1995, portanto, com a missão, portanto, de trazer o 3D de características profissionais para o desktop, para o computador de todos os engenheiros, projetistas e designers. Portanto, era uma missão que nós, na altura, portanto, achámos sempre muito verdadeira, portanto, e que a história também, de certa forma, provou ser verdadeira. E como vocês também poderão saber, portanto, o SolidWorks começou nos Estados Unidos, em Boston, em 95, mas também em 95 foi formada a Skedio, portanto, logo diretamente a trabalhar, portanto, nesta área, e logo no ano a seguir, portanto, em 1996, portanto, a Skedio começou a representar o SolidWorks cá em Portugal, ok? Portanto, na altura compreendemos que se tratava aqui de uma mudança importante, que havia aqui um novo paradigma, portanto, uma nova acessibilidade destas ferramentas, portanto, à generalidade das empresas. Portanto, fazia todo o sentido embarcarmos nesta nova onda, digamos assim, portanto, de uma forma empenhada, portanto, e tentando traduzir, portanto, isto naquilo que era a realidade das nossas empresas da altura. Algumas pessoas não sabem, portanto, mas foi logo em 1997, portanto, isto já há bastante tempo, que a Dassault Systèmes comprou o SolidWorks, portanto, numa altura, portanto, uma transação bastante falada, bastante cara na altura, à volta de 300 milhões, portanto, de dólares. Portanto, isto para vos dizer, portanto, que tudo aquilo que nós conhecemos do SolidWorks, portanto, ao longo destes últimos 20 anos, portanto, foi já feito sob, digamos, a alçada ou sob o controlo, de certa forma, portanto, do grupo Dassault Systèmes, um grupo francês muito importante, portanto, tem outras áreas de negócio, como já vamos também abordar. Ora bem, de repente, reparem como eu, de 95 para 2020, consigo avançar
25 anos, portanto, num instantinho. Não foi exatamente um instantinho, mas às vezes parece que foi um instantinho. Mas a realidade é que hoje em dia o SolidWorks é uma marca extremamente, digamos, conhecida em todo o mercado. Nós temos neste momento mais de 1 milhão de licenças comerciais vendidas, mais de 6 milhões de utilizadores em todo o mundo, portanto, uma comunidade, quer a nível profissional, quer a nível académico, que não tem rival, portanto, no mercado, o que faz com que o SolidWorks seja considerado por muita gente e pela maior parte dos analistas que observam, portanto, o mercado do CAD como efetivamente o standard, a referência daquilo que é um CAD 3D desktop, portanto, aos dias de hoje. A Schedule tem muito orgulho também de ter feito parte desta caminhada, digamos assim, destes 25 anos em que transformamos uma coisa do nada, portanto, naquilo que é a referência, portanto, cá em Portugal, em termos de software para desenho 3D. Eu agora volto aqui um bocadinho atrás, faço um pequeno passo atrás até 2012. Porquê? Porque foi precisamente em 2012 que a Dassault Systèmes, portanto, decidiu repensar, portanto, toda a sua maneira de se apresentar ao mercado. Okay? Portanto, é em 2012, já há uns anos, que surge o conceito de 3D Experience, portanto, e a própria Dassault, a partir dessa altura, começou a chamar-se de companhia, portanto, 3D Experience. Portanto, não há outra maneira de, digamos, levar mais a sério, digamos, esta nova mudança de identidade do que associar isso ao próprio nome da empresa, ok? Portanto, esta mudança foi muito importante porque envolvia, portanto, não só conceitos de branding das marcas da empresa, como também uma reorganização das marcas, portanto, em quadrantes à volta desta bússola que nós vemos também desde 2012, que foi organizada, portanto, nestas 4 áreas que vocês estão aqui também a ver neste momento, ou seja, ferramentas de simulação, ferramentas de information intelligence ou de análise de dados, digamos assim, ferramentas sociais e colaborativas, portanto, no norte, e no oeste temos então, não é o fora-oeste, é só o oeste, temos então, portanto, a modelação 3D com as marcas que dizem respeito efetivamente àquilo que é criação geométrica, que é no fundo também o core, o principal daquilo que é o grupo da Dassault Systèmes. Portanto, esta estratégia começou em 2012 e à data de hoje, como vos digo, portanto, existem muitas, digamos, muitas não, são cerca de 12, 13 marcas, portanto, que compõem este portfólio da Dassault Systèmes, portanto, do lado das aplicações 3D, portanto, naturalmente, o que estaríamos à espera, o SolidWorks, marca importante, CATIA também é uma marca importante, mas também outras marcas que são conhecidas, e vocês veem aqui também no nosso ecrã, como por exemplo, Delmia, Enovia, Simuli, portanto, são marcas também bastante importantes. Ou seja, esta bússola, o compass, como eles chamam, portanto, agrega, portanto, orienta o posicionamento de cada uma das marcas, mas foi também nesta altura que, ou digamos, a partir de 2012, com o aparecimento da plataforma 3D Experience, que a Dassault Systèmes começou também a repensar aquilo que deveria ser a sua oferta, portanto, às empresas, no sentido de melhor se adaptar, de ter uma proposta de valor realmente interessante para as empresas, portanto, nestes novos tempos. E que são estes novos tempos? Estes novos tempos exigem que as empresas estejam muito bem, digamos, conectadas, integradas. Digamos que existem prazos de entrega, portanto, cada vez mais apertados. Os produtos desenhados pelas empresas são cada vez também mais complexos, o que envolve muitas vezes a comunicação com fornecedores externos, com capacidades externas, e nem sempre, portanto, esse fluxo de informação entre a empresa, portanto, e os fornecedores externos é eficaz, portanto, para as necessidades da empresa. Portanto, por um lado, temos aqui uma dinâmica de mercado em que os produtos se estão a tornar cada vez mais complexos, exigindo, portanto, a combinação de uma série de disciplinas. Por outro lado, também uma aceleração daquilo que tem que ser, digamos, o processo de desenvolvimento de produto, digamos, e aqui, nesta questão, portanto, a Dassault Systèmes concentrou-se no sentido de pensar sobre isto e oferecer, portanto, ao mercado
uma coisa que realmente vá de encontro a estes desafios. Ok? Deixem-me aqui fazer-vos um primeiro pequeno pedido. Queria passar um bocadinho o testemunho para o vosso lado, fazendo aqui uma primeira sondagem de opinião, portanto, sobre realmente qual é a vossa ideia acerca deste assunto. Nomeadamente o seguinte: se vocês puderem, portanto, façam por favor esse questionário que eu vos coloquei neste momento à frente, no sentido de tentarmos perceber, na vossa opinião, quais são alguns dos mais importantes desafios que neste momento se colocam em relação àquilo que deveria ser ou é, portanto, a inovação nas empresas. Portanto, eu pedi a vossa ajuda para responder aqui a este pequeno questionário. Portanto, podem colocar mais do que uma opção. Portanto, se a opção não for interessante para vocês, não precisam de colocar. Para depois também vermos aqui em conjunto realmente aquilo que vocês acham que é efetivamente o problema principal que temos aqui nesta área. Muito bem, obrigado pela vossa participação nesta pequena sondagem. Eu vou então partilhar convosco exatamente, portanto, os resultados que nós obtivemos. Penso que estarão a vê-los neste momento. E vemos que existe, de facto, pelas vossas respostas aqui uma concentração importante neste tema da comunicação. Ou seja, a comunicação, pelo que vocês estão, de facto, aqui a indicar, é um fator extremamente importante e crítico, ou uma barreira crítica, um desafio importante do ponto de vista da inovação. Depois a seguir vem, portanto, os sistemas desconectados, os tais silos de informação, vem também a falta de visão, vem também depois a seguir os custos de IT e, no fim, portanto, um fator menos valorizado, esta questão dos riscos associados à partilha de fecheiros. Portanto, muito interessante a vossa resposta, obrigado por ela. Vamos então continuar aqui com a nossa apresentação, dizendo, portanto, que estas preocupações que vocês também aqui acabaram de expressar são gerais no mercado, portanto, afetam muitas empresas, portanto, no nosso mercado e podem, de alguma forma, portanto, resumir-se. Existem, obviamente, muitos mais fatores do que estes, mas estes são aqueles que nós, digamos, nos quisemos concentrar, portanto, neste tema. Ou seja, que têm a ver com o acesso à informação e que essa informação seja única, seja a mesma para todos os parceiros. Portanto, importante eliminar estas barreiras de comunicação entre os diversos departamentos, ao mesmo tempo também controlar com segurança a maneira como a informação sai e entra da empresa e promovendo também uma resposta rápida, quer através da análise do mercado, quer também através dos próprios ciclos de desenvolvimento dentro da empresa, portanto, uma adaptação rápida àquilo que são as necessidades das empresas. Faz tudo muito sentido. Hoje em dia, portanto, a maior parte das empresas, quando começam a pensar em ferramentas que as podem, portanto, ajudar nestes desafios, normalmente vão, se calhar, procurar, portanto, ferramentas de gestão de projetos, vão procurar ferramentas de armazenamento comum, vão procurar ferramentas de comunicação, vão procurar, digamos, algumas ferramentas de dados ou de analítica que possam também resolver algumas funções concretas, mas muitas vezes também o que acontece é que acabamos por não ter sequer ferramentas, portanto, sofisticadas e acabamos por utilizar muitas vezes, portanto, o próprio e-mail como uma ferramenta, portanto, de trabalho, sendo que, portanto, como sabemos, portanto, o e-mail tem imensas limitações, portanto, e tem imensos problemas, portanto, as coisas não ficam claras, cada pessoa tem a sua própria base de dados, portanto, não são transparentes. Portanto, o que é que acontece quando nós utilizamos cada uma destas ferramentas no contexto de uma empresa, portanto, de engenharia? Portanto, aquilo que nós sabemos que acontece, e isto aqui não tem a ver com o facto de serem softwares pagos ou softwares gratuitos, porque acontece com todos, é que existe, de facto, uma disrupção grande entre aquilo que são softwares generalistas, portanto, do mercado, portanto, para comunicação, para armazenamento de dados, para gestão de projetos, e aquilo que são os documentos e as necessidades das empresas que trabalham, portanto, nos seus departamentos de engenharia com SolidWorks ou com outras ferramentas
de CAD, digamos assim. Portanto, existe este elo quebrado, portanto, que não permite que, de facto, digamos, estes softwares, portanto, conheçam, interpretem bem, portanto, aquilo que são os fecheiros SolidWorks e a maneira como eles são integrados também dentro do processo de desenvolvimento de produto. Portanto, voltando um bocadinho atrás, quando eu vos falava que a Dassault Systèmes tinha repensado tudo isto e chegado, portanto, aqui a uma proposta de valor. Essa proposta de valor é, efetivamente, a plataforma 3D Experience. Okay? A plataforma 3D Experience é este espaço aberto, este espaço comum, onde todas as valências, todas as, digamos, os departamentos dentro da empresa podem funcionar, portanto, em conjunto, utilizando a mesma informação e também de uma forma independente do seu device ou da sua localização, portanto, uma característica cada vez mais importante nos dias hoje, onde cada vez existe mais mobilidade e as pessoas já estão habituadas, portanto, a olhar para o telemóvel para fazer a maior parte de funções, portanto, não só pessoais, mas também de trabalho. Portanto, o que é que nós estamos aqui a falar? De que numa empresa industrial, portanto, muitas vezes, diria quase sempre, existem necessidades de comunicação que são partilhadas digamos, por toda a empresa. Por exemplo, a parte do marketing precisa de falar com os colegas do design industrial e também da engenharia. A parte, por exemplo, das compras precisa de falar com a engenharia. Portanto, a parte da simulação precisa de falar com a engenharia também. Portanto, a parte da produção precisa de falar com a qualidade, precisa de falar com a engenharia. As vendas precisam de falar com o marketing e com as finanças e com a gestão. Portanto, a gestão precisa de falar com toda a gente, portanto, e ter dados para conseguir falar com toda a gente. Portanto, existem dentro de uma empresa uma série de fluxos de informação que muitas vezes que existem, de facto, mas que muitas vezes são processados, são efetuados através de ferramentas desconectadas, através de e-mail, através de project, através de outras coisas, de Teams, que são ferramentas, portanto, que não compreendem, portanto, aquilo que são as necessidades de uma empresa, portanto, industrial e do tipo de fecheiros que nós precisamos também de ter associados a este tipo de empresa, ok? Portanto, a plataforma é efetivamente isto, é uma plataforma que nos permite comunicar, é um espaço comum onde estamos a aceder aos mesmos dados, à mesma fonte de informação e em qualquer sítio e qualquer dispositivo, ok? Quando falamos em qualquer sítio, qualquer dispositivo, obviamente estamos aqui a falar de ferramentas de cloud, ok? Portanto, este é um salto tecnológico importante. Toda a plataforma, portanto, tem efetivamente, portanto, na sua base, na sua estrutura, o funcionamento através de um sistema de cloud e este sistema de cloud é efetivamente aquilo que nos permite, como dizíamos há pouco, ter a mesma informação, os mesmos dados adaptados, quer estejamos num computador no nosso escritório, quer estejamos num iPad junto ao chão de fábrica ou um comercial num cliente a fazer uma proposta ou uma demonstração, ou ainda, portanto, com o nosso telemóvel, portanto, em qualquer sítio, de uma forma mais prática, também acedendo exatamente à mesma informação, ok? Portanto, as ferramentas de cloud têm efetivamente esta mais-valia muito importante de poder adicionar muitas capacidades novas, poder também adicionar uma camada extremamente importante de segurança, portanto, aos dados e à propriedade intelectual da empresa, e permitem também, efetivamente, de reduzir de forma drástica aquilo que são os custos em servidores, em hardware, em serviços de instalação, em tempo de instalação, portanto, na instalação de upgrades, portanto, todas aquelas que são as ferramentas ou as tarefas habituais e os custos normais de um departamento de informática de uma empresa, ok? O que é que isto também quer dizer? Que quando falamos de segurança, portanto, e aqui a questão da segurança é sempre um dado também muito, muito importante. Reparem que, quando falamos de segurança, os dados que estão na plataforma, portanto, os dados da plataforma 3D Experience, estão a ser controlados, portanto, diretamente os dados não, portanto, os dados são posse da empresa, mas a maneira como os dados são geridos estão a ser, portanto, isso está a ser feito por uma empresa dentro do grupo da Dassault Systèmes, uma empresa da Dassault Systèmes, que utiliza, portanto, as mais avançadas e as mais exigentes
normas de cibersegurança, portanto até mais exigentes do que as empresas americanas, como a Amazon e outras, que de facto fazem com que exista, portanto, aqui um conjunto de profissionais extremamente dedicado a proteger, portanto, estes dados, de forma a que eles não sejam atacados, portanto, num mundo cada vez mais sensível, portanto, a questões de cibersegurança, como todos sabemos. Portanto, hoje em dia, para uma empresa que tenta gerir os seus próprios dados, com os seus próprios servidores, backups, etc., portanto, muito facilmente um hacker de média qualidade conseguirá, portanto, facilmente entrar dentro da empresa, portanto, e retirar essa propriedade intelectual, porque de facto a empresa não é especialista nesta área, portanto não tem competências nesta área, portanto, e aqui é preciso envolver de facto especialistas para poder garantir que existem todas estas camadas de segurança que fazem com que a informação fique efetivamente protegida. Portanto, lembrem-se que quando estamos a utilizar a plataforma 3D Experience, estamos a utilizar exatamente os mesmos serviços que utiliza uma Airbus ou que utiliza um grupo PSA, portanto, empresas com uma complexidade enorme e que têm também enormes exigências de segurança, portanto, a todos os níveis. Ok? Portanto, estamos na cloud e, efetivamente, como é que se processa, então, o acesso à nossa plataforma? Qual é o modelo, digamos assim, de funcionamento da plataforma? Portanto, aqui é importante, digamos, compreender aquilo que nós chamamos aqui, o que são os roles, ou os perfis, como nós traduzimos, portanto, aqui na nossa adaptação, digamos assim, e aquilo que são as aplicações. Ok? Portanto, as aplicações vêm dentro dos roles. Portanto, aquilo que nós vamos promover aqui dentro deste modelo de negócio é que cada pessoa, portanto, terá as aplicações adequadas à sua função dentro da empresa. Portanto, por exemplo, um designer industrial poderá precisar de funções de modelação orgânica. Portanto, o diretor de engenharia poderá precisar, e precisará com certeza, portanto, de gestão de ferramentas de gestão de projetos. Quem estiver do lado da engenharia pode precisar só de ferramentas de CAD, mas também pode precisar de CAD e de simulação. E por aí fora, portanto, dependendo do perfil da empresa ou da pessoa dentro da empresa, portanto, o que a empresa irá adquirir, portanto, serão exatamente esses perfis para essas mesmas empresas, ok? E depois o perfil inclui as aplicações, ou seja, as apps, vocês veem aqui da parte de baixo, é aquilo que está incluído dentro do próprio perfil, do próprio role, e que, digamos, é aquilo que é, digamos, adquirido pelas empresas, portanto, no contexto da plataforma. Portanto, é um bocadinho, se vocês quiserem, como a empresa, portanto, dá a todos os seus trabalhadores, digamos, o acesso à plataforma através de um telemóvel, digamos assim, mas as apps que cada pessoa vai ter no seu telemóvel vão ser diferentes consoante as suas funções e estas apps poderão ser, ou estes roles, melhor dizendo, serão atualizados em qualquer altura que a empresa, portanto, necessite fazer essas atualizações. Portanto, estas revisões daquilo que são os roles ou dos perfis disponíveis na empresa podem ser feitas em qualquer altura, podem ser aumentadas, podem ser reduzidas, promovendo, portanto, aqui digamos, uma escalabilidade da solução muito transparente e muito fácil de modificar. Está bem? Portanto, estamos a falar, então, essencialmente de roles, e os roles incluem as apps correspondentes. Okay? Portanto, estamos a introduzir estes termos porque são importantes para vocês depois também, digamos, compreenderem aqui o conceito geral da plataforma. Ora bem, quando nós sequer estamos a falar convosco, essencialmente estamos a falar, obviamente, para clientes de SolidWorks. Portanto, a grande maioria dos nossos clientes são efetivamente clientes de SolidWorks e de tudo aquilo que eu falei até agora. Portanto, reparem que eu não falei praticamente nada de CAD nem de SolidWorks. Estamos a introduzir aqui uma plataforma. Portanto, é natural que surjam questões do estilo, ok, está bem, mas eu sou um utilizador de SolidWorks, porque é que eu me interessa este tema ou, digamos, que tipo de aplicações ou de roles é que me interessam ao meu caso concreto. Portanto, e é exatamente essa resposta, portanto, que eu vos queria dar. Primeiro que tudo, reforçando o facto de que, e isto já foi dito por vários CEOs e vários, incluindo o próprio CEO da Dassault, que o SolidWorks vai continuar a ser sempre, portanto, uma marca estratégica do portfólio da Dassault Systèmes. SolidWorks Desktop é uma ferramenta extremamente importante
dentro da estratégia, portanto, da sua System. De facto, vocês não têm que temer nenhuma espécie de desinvestimento no produto ou fazer menos novidades. Portanto, não é isso que está em cima da mesa. Portanto, nós estamos todos convencidos, e essa é a informação que temos por parte da gestão sénior, de que vão continuar a existir exatamente os mesmos desenvolvimentos que tivemos na plataforma até hoje, ok? Portanto, recordem-se que a marca SolidWorks, os produtos SolidWorks, por exemplo, agora nesta semana, portanto, saiu, digamos, o relatório e contas, portanto, do primeiro trimestre da Dassault, representa 20% daquilo que é o valor total vendido pela Dassault Systèmes, portanto, 20%. No primeiro trimestre eles tiveram 1 bilhão de euros em vendas e 200 milhões desses 1 bilhão, portanto, foram vendas em software SolidWorks. Portanto, é uma marca muito importante e eles não querem, de alguma forma, fazer nada que prejudique esta evolução, portanto, no futuro. Portanto, o que é que sai daqui? Sai que existe, de facto, aqui, então, uma outra adaptação da estratégia, digamos assim, em que nós vamos conciliar aquilo que é o cliente SolidWorks, portanto, aquilo que é o seu, digamos, o seu habitat, digamos assim, o seu ecossistema, com capacidades que são, digamos, introduzidas por outras marcas e por outros produtos dentro do universo da Dassault Systèmes. Portanto, isso é um conceito a que nós chamamos aqui o 3D Experience Works, ou seja, portanto, conjugar a plataforma 3D Experience com o portfólio SolidWorks Desktop. E isso está a ser feito através da conjugação destas 4 marcas, que são 4 das marcas mais importantes dentro do grupo Dassault. Portanto, obviamente, o SolidWorks para as soluções de projeto. Depois teremos também o SimuliaWorks para adicionar capacidades de simulação avançadas, portanto, aos utilizadores de SolidWorks. Também a parte do InnoviaWorks, quando estamos a falar de ferramentas de gestão de ciclo de vida, de informação, que vocês também verão, se calhar daqui para a frente, designadas como soluções de governança, portanto, e não de gestão de informação em PLM. E também ainda, portanto, a parte do DelmiaWorks, e aqui com 2 subcomponentes, se vocês quiserem, portanto, uma mais relacionada com o CAM, com o fabrico, propriamente dito, e outra mais relacionada, portanto, com ferramentas de gestão de shop floor, de MES, portanto, de produção, que nós veremos, portanto, lá mais para a frente, quando, digamos, o desenvolvimento da plataforma, portanto, tiver também, digamos, estas valências e estas capacidades. Portanto, vamos então considerar o seguinte, vamos dizer que 3D Experience e SolidWorks não é de maneira nenhuma passar do SolidWorks para a 3D Experience, é complementar o SolidWorks com funcionalidades das marcas 3D Experience, criando aqui um conceito de SolidWorks aumentado ou de SolidWorks expandido, que permita, de facto, adicionar características que nós não tínhamos disponíveis no nosso portfólio e que vamos agora passar a ter, portanto, com a integração, portanto, no portfólio 3D Experience. Ok? Faz sentido o que tenho estado a dizer até agora? Ora bem, calculo que vocês queiram ver alguns exemplos do que eu tenho estado aqui a falar e acho que devem ter toda a razão para me perguntar então esses exemplos. Ora bem, vamos então ver aqui alguns exemplos práticos deste conceito. Reparem, por exemplo, no seguinte. Falávamos ainda há bocadinho de comunicação e de colaboração. Esta é uma das componentes estruturais da plataforma. Portanto, estrutural é a porta de entrada para entrarmos dentro da plataforma. E aqui, portanto, utilizando as ferramentas de colaboração da plataforma 3D Experience, nós vamos poder criar comunidades da empresa, vamos poder adicionar posts, imagens, vídeos, wikis, sondagens, ideias, portanto, avançar, digamos, essas ideias para conceitos. Portanto, temos aqui um conjunto de funcionalidades muito importantes que se assemelham também, de certa forma, tal aquilo que nós já utilizamos nas nossas vidas pessoais. Portanto, quando utilizamos o Facebook, ou o Messenger do Facebook, ou o WhatsApp, estamos essencialmente a utilizar num contexto pessoal, portanto, ferramentas que são de comunicação instantânea, das quais nós já não dispensamos, porque de facto ajudam o nosso trabalho e a nossa comunicação, e aquilo que estamos a fazer é transportar toda esta tecnologia para dentro do ambiente profissional das empresas, portanto, criando aqui esta importante ferramenta e plataforma de colaboração
que vos vou mostrar um bocadinho já daqui a pouco. Outro tipo de capacidades que nós temos dentro da plataforma, por exemplo, ferramentas de modelação que nós não temos disponíveis dentro do SolidWorks. Por exemplo, aqui vocês estão a ver uma app chamada X-Shape que nos permite criar, digamos, sólidos através deste método de puxa, empurra, arrasta. Portanto, arrastamos as faces, arrastamos as arestas e desta forma, portanto, conseguimos criar de uma forma muito intuitiva, muito orgânica, portanto, que não conseguimos fazer, portanto, no SolidWorks paramétrico, criar estas formas muito interessantes, portanto, de uma forma muito rápida e muito intuitiva. Portanto, ferramentas de design avançado. Por falar em avançado, reparem, tudo aquilo que tem a ver com as mais sofisticadas ferramentas de cálculo, nomeadamente, portanto, cálculo baseado no software Abacus, portanto, também é considerado uma referência importante no mercado da simulação, portanto, e que é a base, digamos, do portfólio Simulia. Reparem que nós aqui vamos poder também pegar nos nossos modelos SolidWorks, transportá-los para a plataforma e a partir da plataforma correr este tipo de análises extremamente avançadas com colisões, com grandes deformações, não lineares, dinâmicas, portanto adaptadas a problemas de grandes dimensões e de elevada complexidade que nós, à data de hoje, não temos ferramentas para abraçar dentro daquilo que é o nosso portfólio desktop que temos neste momento, portanto, do SolidWorks. Okay? Portanto, aqui vamos conseguir, e isto já nos surgiu em algumas situações, de facto, clientes nossos que diziam, ok, mas vocês podem ter, vocês têm o Abacus, nós só trabalhamos com o Abacus é referência do nosso mercado, portanto, aqui nós vamos dizer que sim, vamos poder trabalhar com exatamente os mesmos solvers do Abacus, passando, portanto, os nossos modelos para dentro da plataforma. Outro conceito muito, muito interessante, Marketplace. O que é que isto quer dizer? Que nós podemos pegar nos nossos modelos, mesmo diretamente a partir do SolidWorks, e a partir do Marketplace solicitar propostas de fornecedores para as nossas peças. Portanto, só temos que indicar qual é o processo produtivo, qual é a quantidade, qual é a nossa urgência, acabamentos que sejam necessários também ter, e vamos colocar um pedido de cotação mundial, portanto, onde vamos ter empresas de todo o mundo a responder de uma forma extremamente rápida às nossas perguntas e garantindo também que vamos conseguir trabalhar com aqueles que nos vão dar o melhor preço, o melhor prazo de entrega, portanto, independentemente de estarem no nosso país, ou na nossa cidade, ou em Hong Kong, ou no Brasil, onde for, portanto, vamos poder aceder efetivamente aos melhores preços para os nossos materiais. Isto também funcionará, portanto, aqui só estou a falar de uma componente do Marketplace, que é a componente de make, portanto, de propostas de produção, mas também existem outras duas componentes, uma do Part Supply, em que nós podemos também ir buscar rapidamente peças de biblioteca, de catálogo dos maiores fabricantes do mundo e introduzi-las dentro do nosso SolidWorks, e também do nosso SolidWorks e dos nossos processos de compra também, e ainda, portanto, a possibilidade de, com o Marketplace, podermos ir buscar fornecedores de serviços e não de peças produzidas, no sentido de, se precisarmos de um analista, de um designer, de uma pessoa de marketing, de alguém de documentação, podemos também, utilizando este serviço, encontrar alguém no mundo disponível para nos fazer esse trabalho. Ok? Outra característica que também não temos de forma nenhuma dentro do SolidWorks à data de hoje, ferramentas de gestão de projeto. Ou seja, utilizando, portanto, a aplicação de gestão de projeto da plataforma, nós podemos definir os nossos projetos, os seus participantes, quem é que serão ou quais é que serão os milestones mais importantes, portanto, quando é que temos que entregar qualquer coisa ou fazer qualquer coisa. Definir também, portanto, os prazos de cada tarefa, quem é que vai fazer cada tarefa, o encadeamento das diversas tarefas umas com as outras, portanto, e efetivamente ver como é que elas jogam no calendário, portanto, jogando com as dependências de umas para as outras, e depois também teremos este gráfico importante onde poderemos analisar, portanto, para cada projeto, quais são as tarefas já realizadas, o que é que ainda falta fazer, portanto, e analisar, digamos, de uma forma estruturada o que é que está a acontecer, portanto, em cada um destes projetos. Uma ferramenta muito interessante que penso vai ser interessante para muitos dos nossos clientes. E por último, temos ainda uma outra componente importante
mais associada à questão da gestão de informação e se calhar mais direcionada, portanto, aos clientes que nesta fase ainda não têm uma solução de PDM desktop, onde nós podemos, portanto, reparem aqui, estamos dentro do SolidWorks e podemos facilmente aceder a características, a funções de PDM na cloud, gravando os nossos projetos para a cloud e depois também podendo aplicar aquelas características normais num sistema de PDM, portanto, de fazer o check-in e o check-out, ou reservar, neste caso concreto, fazer as modificações que precisarmos de fazer, verificar em que conjuntos é que uma peça está a ser utilizada, mudar os estados do conjunto, portanto, e, digamos, avançar, portanto, o estado de definição do projeto, e depois ainda, portanto, a partir dos desenhos, neste caso, também carregarmos para, digamos, para a plataforma, portanto, utilizando aqui ferramentas também automatizadas de exportação para PDF, por exemplo, os nossos modelos atualizados e a partir daqui, portanto, reparem, em qualquer device, num telemóvel, num iPad, o diretor de projeto, portanto, deste projeto pode aceder exatamente a esta mesma informação, verificar em que estado de desenvolvimento é que está cada peça, em que estado é que está o projeto, verificar as alterações que foram feitas, aceder às últimas versões, portanto, poderá, de facto, aqui ter uma visão muito global e integrada em qualquer device digamos, destas características do desenvolvimento do projeto. Portanto, mostrei-vos aqui 6 cenários em que vocês podem, desde já, portanto, ver a plataforma, portanto, a funcionar no vosso caso concreto. Eu queria aqui só muito rapidamente dar-vos aqui um pequeno cheirinho do que é a plataforma, portanto, eu não vou fazer uma demo, portanto, não tenham hoje a expectativa que eu vos vou fazer uma demo completa da plataforma, mas não queria deixar de vos mostrar aquilo que é o interface geral da plataforma, que é ao vivo, para que vocês também possam, de certa forma, perceber um bocadinho como é que isto funciona e começar aqui também a conhecer os cantos à casa, digamos assim. Ora bem, então o que é que nós temos aqui de importante? Aqui na Schedule Demo, vamos imaginar que esta é a nossa comunidade. Nós criamos aqui uma comunidade, atenção, não está aqui toda a equipa da Schedule, mas está, digamos, alguns dos meus colegas que também me ajudaram a preparar esta parte da demonstração e que, digamos, funcionamos aqui como indicadores de alguns fluxos de trabalho que poderiam, por exemplo, ser utilizados dentro da nossa empresa e que eu penso que vocês também poderão replicar em muitas das vossas situações. Por exemplo, esta página onde nós estamos aqui neste momento é a página da comunidade. A comunidade, portanto, junta os membros da nossa equipa, portanto, cada um com sua fotografia, os seus direitos, as suas credenciais, e depois cada pessoa poderá aqui postar diversos tipos de conteúdos, que podem ser documentos, podem ser vídeos, podem ser, portanto, imagens. Portanto, vocês vão poder, efetivamente, portanto, ver, tal como se fosse, digamos assim, num feed de um Facebook ou do LinkedIn, ver, portanto, os vossos posts, portanto, ele está aqui um bocadinho a arrancar, vamos andar um bocadinho mais para baixo. Portanto, aqui coloquei uma imagem, portanto, de um render que fizemos com o Visualize. Por exemplo, que tipo de posts é que nós conseguimos então aqui fazer dentro da plataforma? Por exemplo, posts normais, portanto, como estes que aqui tenho. Posso também introduzir, e filtrando aqui, posso introduzir imagens. Posso, por exemplo, também, fazer aqui um F5 rápido, posso, por exemplo, também introduzir tarefas, posso introduzir ideias. Portanto, nas ideias nós podemos, por exemplo, também fazer evoluir as várias ideias, portanto, para fases mais avançadas de projeto. Poderemos, por exemplo, também colocar questões e a questão pode ficar ainda em vermelho se não houver nenhuma resposta eficaz ou pode passar a verde se, entretanto, já houver uma resposta eficaz para aquela pergunta. Poderemos, por exemplo, também ter aqui wikis. E as wikis, no fundo, são ferramentas digamos, de referência para a comunidade. Por exemplo, reparem que eu tenho aqui um tópico para o plano de contingência do Covid-19, onde vamos incluir, portanto, por exemplo, medidas preventivas contra o contágio, portanto, dicas também de cibersegurança, o que é que nós devemos fazer, por exemplo, para ter um bom aproveitamento de teletrabalho, como é que vamos sair à rua com os filhos, portanto, algumas dicas também para isso, deslocações para o emprego, declarações.
Portanto, ou então, por exemplo, como é que nós podemos trabalhar em casa com o SolidWorks utilizando licenciamento standalone, licenciamento online, ou ainda, portanto, trabalhar com o PDM também a partir de casa. Portanto, isto através das wikis, ou seja, são referências que nós podemos chamar em qualquer altura, normas da empresa, documentos de templates, esse tipo de coisas. E depois ainda temos esta parte que são os surveys, onde nós podemos também fazer, portanto, perguntas dentro da nossa própria comunidade, no sentido de auscultar a opinião dos colegas, portanto, relativamente a determinados temas, podem ser, digamos, diversos, e isto, portanto, do ponto de vista daquilo que é, digamos, a criação de posts dentro da nossa comunidade. Será que isto já está a andar? Parece que sim, portanto, já está aqui. Precisava ali de um F5 ainda há bocadinho, portanto, já conseguimos ver aqui o nosso vídeo. E dizia-vos também que aqui estamos numa perspectiva de comunicação dentro da comunidade, ou seja, dentro de todos os membros desta comunidade. Podemos também ter várias comunidades dentro das empresas, é perfeitamente natural, mas também temos aqui ferramentas de comunicação um para um, como por exemplo aqui esta, onde eu estou a falar com a minha colega, com a Marta, em que ela me propõe aqui duas imagens para escolhermos uma para um e-mail e através aqui da ferramenta, portanto, vamos escolher uma delas, ou então, por exemplo, nesta conversa que tenho com o Jaime, onde o Jaime diz que tem uma demonstração para marcar, portanto, e nós vamos também partindo aqui da nossa plataforma, marcar essa demonstração, portanto, e ficar aqui tudo registado no mesmo sítio, não está no WhatsApp do telemóvel de cada um, não está nos e-mails, está tudo aqui nesta plataforma central. Portanto, se aqui estávamos a falar de um feed tipo Facebook ou LinkedIn para empresas, profissional, nós aqui estaríamos a falar do que seria um instant messaging ou um WhatsApp, portanto, entre um para um ou mais do que uma pessoa. E para além disso, nós temos ainda a possibilidade, reparem se eu, por exemplo, pousar aqui em cima da minha colega da Marta, ainda de poder fazer, por exemplo, chamadas, audio calls com ela, podemos fazer um video call e fazer isso tudo também dentro da plataforma, portanto, ou então voltar, portanto, à conversação que nós tínhamos ainda há bocadinho. Ok? Portanto, todas estas ferramentas de contacto estão disponíveis dentro da plataforma, portanto, isso são extremamente importantes e são também a porta de entrada dentro da plataforma. Depois, obviamente, existem mais características, por exemplo, dentro do Drive, nós vamos ter aqui, digamos, uma espécie de Dropbox ou de Google Drive vitaminado. Eu digo vitaminado porquê? Porque um Dropbox, um Google Drive, são ferramentas, portanto, que não compreendem aquilo que são fecheiros 3D, portanto, não têm ferramentas para isso, não foram pensadas para isso. Portanto, aqui nós temos não só a possibilidade de visualizar todo o tipo de documentos, digamos, normais do nosso trabalho, portanto, PDFs, sei lá, imagens, vídeos, por aí fora, mas também temos a possibilidade de visualizar, portanto, em 3D, tudo aquilo que são fecheiros de engenharia. Portanto, reparem que eu aqui abri este fecheiro e consigo, portanto, no próprio browser, portanto, manipular o fecheiro, analisar as peças, visualizar as peças, e depois teremos também ferramentas de anotação e markup que eu não vou mostrar hoje, mas que também existem aqui dentro da plataforma. Portanto, eu tenho toda a facilidade em pegar num simples fecheiro normal, num assembly SolidWorks, numa peça SolidWorks, e arrastá-la para dentro desta aplicação para conseguir ver, de forma simples, rápida, exatamente de que peça é que nós estamos a falar. Okay? Não tentem fazer isto com o Dropbox ou com o Google Drive, não vai funcionar. Okay? Portanto, podemos também, como vos dizia, visualizar outro tipo de ferramentas, como de fecheiros, dizia eu, portanto, como por exemplo imagens, como por exemplo documentos PDF. Portanto, podemos visualizar aqui muitas coisas simplesmente arrastando os modelos para este Play, que no fundo é sempre o mesmo Play para, digamos, para todo o tipo de fecheiros, está bem? Pronto, depois o que é que eu ainda vos queria mostrar? A parte de projeto. A parte de projeto, nós falámos também ainda há bocadinho na apresentação, e reparem que aqui temos aquilo que seria uma implementação típica do PDM, portanto o António Matias ajudou-me aqui a fazer, portanto, este template, digamos assim, de uma implementação de PDM Professional, e reparem que ele aqui vai identificar então as diversas fases, quem é que vai fazer as diversas fases, o encadeamento das diversas fases umas nas outras, para podermos ter aqui uma ideia do espaço temporal que isto vai demorar,
Podemos, por exemplo, também tarefa a tarefa, verificar aqui como, por exemplo, aumentar a urgência da tarefa, adicionar, portanto, dizer que a tarefa já está X% feita, quem é que vai fazer esta tarefa, alguns attachments que possam também existir associados a esta tabela, a esta tarefa, e depois disso, portanto, vamos então verificar, por exemplo, o novo alinhamento, o novo ajuste feito, portanto, aqui ao nosso projeto. Podemos também, de uma forma muito rápida, muito visual, trocar estes encadeamentos. Por exemplo, este aqui poderá ser feito logo diretamente a partir dali. Portanto, então, ajustamos, portanto, as tarefas, portanto, de uma forma também muito simples e muito visual. E vamos ter também, portanto, os tais indicadores, os tais indicadores de tarefas a realizar, quais é que já fizemos, quais são os milestones já cumpridos. Portanto, neste caso, ainda falta fazer muito, porque na realidade é um template de um projeto. Quem são os membros, portanto, por aqui fora. Está bem? Depois, quando nós estamos a falar de tarefas e vamos então criar estas tarefas para cada pessoa, portanto, cada pessoa no seu dashboard, Não tinha falado dos dashboards, para não. Obviamente, aquilo que nós temos estado a ver desde o princípio é o dashboard. Ou seja, o dashboard é este quadro, portanto, esta janela, onde nós vamos então integrar aqui as nossas aplicações e visualizar, portanto, aquilo que nos interessa para fazer uma determinada função em particular. Portanto, voltando então aqui às tarefas, eu vou ver quais são as tarefas que tenho alocadas para mim. Vou poder também mexer tarefas quer para estado em progresso, quer para estado feito, ok? Este interface de tarefas nós vamos poder tê-lo também quando estiver associado a ações dentro do SolidWorks, aceder, portanto, a este mesmo interface dentro do próprio SolidWorks, ok? E vamos ainda poder, por exemplo, saindo agora um bocadinho do tema dos projetos e das tarefas, mostrar-vos algumas outras capacidades que temos também ao nível da plataforma, como, por exemplo, podemos ter outras páginas dentro da plataforma. Reparem aqui temos o nosso site da Schedio dentro da plataforma, mas também podemos ir buscar, por exemplo, aqui trata-se de uma ferramenta proprietária da Schedio, portanto da nossa gestão, onde nós, por exemplo, podemos ir buscar estatísticas das ações de formação que temos efetuado nos últimos tempos, ok? Reparem, a grande maioria das pessoas extremamente satisfeita com as nossas formações, ou seja, estou-vos a mostrar que nós, mesmo que tenhamos outras aplicações proprietárias ou outras que nós conseguimos aceder através de um endereço de web, nós podemos também agregar estas informações proprietárias dentro dos nossos dashboards e ter tudo no mesmo sítio. Por exemplo, voltando aqui ao tema dos web readers, reparem, temos aqui deste lado o site da SolidWorks, deste lado o site do My SolidWorks, ok? Se quisermos, por exemplo, ver notícias, podemos agregar feeds de RSS. Por exemplo, aqui tenho um feed da CNN do lado esquerdo e tenho também um feed do Jornal de Negócios do lado direito, se quiser ver as minhas notícias preferidas, portanto, diárias. Podemos, por exemplo, ir buscar também feeds do próprio grupo, da sua System, portanto, aqui com notícias bastante atualizadas. A mesma coisa, por exemplo, em relação à SolidWorks. Aqui vou buscar o blog da SolidWorks, aqui vou buscar o blog educacional da SolidWorks, novidades técnicas, por exemplo, se picarem em cada uma delas, portanto, vou depois poder ver o artigo completo. Posso aumentar, portanto, o tamanho do espaço daquele widget, podemos voltar a pô-lo outra vez pequenino, ok? E podemos ainda, portanto, utilizar certas aplicações dentro da nossa plataforma que nos permitem agregar ou visualizar, portanto, neste caso estamos apenas a visualizar ficheiros que vêm, portanto, de outros formatos, neste caso a maior parte deles são ficheiros de Excel, em que nós, e aqui seria, portanto, uma área de atuação portanto, da minha colega Marta, por exemplo, na parte do marketing, onde nós podemos ver, portanto, no nosso canal do YouTube, quais são os vídeos mais vistos, ok? Dentro do nosso Facebook, como é que nós estamos, portanto, dia a dia, portanto, aqui digamos, a também ver quantos likes, quantas pessoas temos envolvidas, e também, relativamente ao nosso site da Schedio, como é que tem estado a ser, portanto, o acesso ao nosso site ao longo do tempo, de onde é que nós estamos a receber mais tráfego, ok? Quais são os grupos etários que estão a aceder mais ao nosso site, se são mais masculinos ou femininos. Portanto, o feminino aqui está a aumentar bastante, o que é uma ótima ideia.
Portanto, ou seja, estou-vos apenas aqui a mostrar algumas das capacidades que nós podemos ter dentro da nossa plataforma, sendo que quando nós queremos então voltar àquele tópico que eu vos falei ainda há bocadinho, do que é que são os roles e o que é que são as apps, reparem, os roles, estes são os que estão, os perfis, são os que estão associados a mim, portanto são digamos, os perfis que estão associados às minhas credenciais. Reparem, eu estou aqui logado com o meu nome aqui em cima, e depois então da parte de baixo nós teremos então as aplicações, as apps que nós poderemos utilizar e que estão incluídas, portanto, em cada uma destes roles. Por exemplo, se eu picar aqui num deste role, vou ver, portanto, então, as apps que estão incluídas naquele. Se picar neste outro, vamos ver então as apps que estão incluídas naquele. Portanto, e estas que têm esta diagonalzinha podem ser arrastadas, portanto, diretamente para dentro do nosso dashboard. Para além disso, também poderemos ainda fazer buscas. Vou-vos só mostrar aqui, por exemplo, se eu, por exemplo, carregar aqui neste nome de Grasp, que tem a ver com aquele modelo 3D, digamos, daquela luva que vos falámos ainda há bocadinho. Reparem, aparecem-me então todas as peças, portanto, que incluem nas suas propriedades ou no seu nome, digamos, o nome Grasp, ok? Por exemplo, se eu procurar por Visualize, vocês vão ver, portanto, vão aparecer aqui alguns documentos. Alguns foram feitos por mim, outros são documentos, outros são files, outros são imagens, são vídeos. Portanto, podemos filtrar com estas tags, 6W tags, exatamente estes mesmos dados, tal como mostrei também ainda há bocadinho. Podemos também ir buscar, portanto, todo o tipo de peças 3D, portanto, as suas descrições e tudo mais, de uma forma também extremamente rápida e simples. Ok? Portanto, ferramentas de busca também dentro da plataforma extremamente poderosas, como vocês estão aqui também a confirmar nisto que vos estou aqui a dizer. Portanto, aqui vamos ter depois também as nossas notificações, ou seja, sempre que alguém partilha um post que eu fiz ou gosta de uma indicação que eu fiz. Reparem aqui que a Marta está extremamente ativa, como vocês podem estar aqui a ver, mas depois também a Andreia, o Jaime, portanto, comentaram, adicionaram, colocaram questões. Portanto, temos aqui uma vista em timeline, em sequência, portanto, daquilo que foi feito, tal como podemos também ainda partilhar conteúdos e aceder, portanto, diretamente ao nosso Drive, também diretamente a partir daqui de cima. Ok? Portanto, para podermos ir buscar diretamente fecheiros ao nosso, digamos, à nossa aplicação. Ok? O que é que vos parece? Serve assim para uma primeira abordagem. Reparem que eu não vou aqui nesta fase hoje abordar ainda conceitos que têm diretamente a ver com a interligação com o CAD, seja ciclo de vida, gestão, ferramentas de desenho, quer da parte orgânica, quer da parte mecânica. Portanto, não vamos ainda avançar nesses temas, mas eu gostava era mesmo de ter-vos dado, portanto, esta introdução ao ambiente, como é que isto funciona, o que é que são os roles, as apps, as credenciais, a comunidade. Portanto, isto são conceitos importantes que nós devemos ter presentes, portanto, sempre que falamos da plataforma. Portanto, espero que tenha sido ilustrativo para vocês, portanto, esta primeira abordagem aqui à nossa plataforma. O que é que dizem de vocês me darem então a vossa opinião outra vez acerca de, dentro daquilo que eu vos mostrei, o que é que vocês acham, portanto, que poderá ser mais interessante para o vosso caso concreto, ok? Eu vou-vos pedir então para vocês responderem, portanto, a esta nova sondagem que eu estou aqui a fazer convosco, portanto, no sentido de tentarmos perceber. Atenção que eu só podia colocar 5 opções, portanto não tinha hipótese de pôr mais, por isso nós podíamos ter posto aqui muito mais coisas, mas gostava que vocês me dessem aqui algumas indicações dentro daquilo que vimos, quais são as características que vocês mais valorizam, quer ao nível da comunicação, quer ao nível da gestão de projetos, quer ao nível do marketplace. Ok, penso que vou então fechar aqui esta segunda sondagem. Vou-vos mostrar também os resultados que obtivemos com ela. O que é que nós temos aqui então como mais valorizado, mais uma vez? Portanto, já ainda há bocadinho tínhamos visto isso, a questão da comunicação e da colaboração, extremamente importante. Depois, em segundo lugar, o acesso seguro à informação, portanto, em qualquer device, em qualquer lado. A visualização dos indicadores de projeto,
muito bem, portanto estas 3 destacadas das outras, e depois a questão das formas orgânicas e da parte do marketplace, menos valorizadas também pelos assistentes aqui ao nosso webinar. Portanto, mais uma vez, muito obrigado pela vossa participação, porque é importante também para percebermos efetivamente aquilo que vocês valorizam mais ou menos. Está bem? Muito bem. E já vamos com 1 hora de introdução. Eu tenho sempre tendência para prolongar demasiado os meus webinars. Vamos fechar então o nosso webinar. Deixem-me então só dar-vos alguns pontos que eu penso que vocês devem reter, porque tivemos 1 hora basicamente aqui a falar, mas penso que se vocês se lembrarem, portanto, destes 5 pontos que eu vou colocar aqui, ficarei muito feliz e fiquei com a sensação do dever cumprido. O que é que eu vos queria transmitir hoje? Primeiro que tudo, que a plataforma 3D Experience já está a ser desenvolvida há 8 anos, okay? E que só mais recentemente, é verdade, portanto, começou a ser configurada, planeada para dar resposta, portanto, aos clientes SolidWorks dentro de diversas áreas e capacidades. Mas convençam-se de uma coisa, que ela vem realmente para ficar e que é um investimento completamente estratégico do grupo da ASSO, onde está a ser feito um investimento brutal em programadores para adicionar cada vez mais apps, cada vez mais funções à plataforma, e vocês vão ver ao longo dos meses e dos anos, portanto, este desenvolvimento cada vez mais forte, cada vez mais vitaminado da plataforma, portanto, isso vai mesmo acontecer. Okay? O que não quer dizer que aquilo que nós conhecemos do SolidWorks que adoramos hoje é algo que não vai continuar a ser desenvolvido ou melhorado. De maneira nenhuma, portanto, a marca SolidWorks, o portfólio desktop, continua a ser estratégico para o grupo da ASSO. Portanto, lembra-se que eu vos disse ainda há bocado, portanto, representa um dedo da mão do grupo, portanto, mais de 20% do grupo. Portanto, vai obviamente continuar a ser desenvolvido também. Okay? Outro conceito que eu espero que vocês também tenham, ou que eu tenha transmitido bem hoje, é que quando nós estamos a falar da plataforma, nós não estamos só a pensar, portanto, na parte do CAD. Okay? Nós estamos a pensar num ambiente integrado, num ecossistema que vai juntar pessoas, aplicações, informação de toda a empresa, portanto, num único sítio comum e acessível a partir de qualquer dispositivo e também de uma forma segura, ok? Portanto, estamos a falar de ferramentas que vão melhorar, portanto, todo o processo de comunicação dentro da empresa, e não estamos aqui de forma nenhuma cingidos só àquilo que é o âmbito do CAD ou do CAM ou do CAIA, portanto, estamos a falar de mais do que isso, ok? Outro conceito importante, a plataforma, portanto, pode ser extremamente completa com centenas de aplicações, pode ter meia dúzia de aplicações, ok? Portanto, é completamente escalável, por forma, portanto, a que se possa adaptar quer a pequenas startups, quer a grandes empresas, portanto, do ramo. Portanto, não é, uma ferramenta que envolva um investimento, portanto, muito grande logo ao princípio, se vocês assim o pretenderem, mas que poderá, portanto, à medida que a empresa for crescendo e forem sendo adicionadas outras capacidades, também crescer convosco e tornar-se perfeitamente escalável, ok? E, obviamente, também que, tal como eu vos dizia ao princípio, portanto, que quando nós, em 1996, achámos que o SolidWorks era boa ideia e que devíamos, portanto, apostar, o nosso futuro profissional, portanto, nesta marca, portanto, o que se revelou efetivamente uma decisão muito acertada, portanto, e uma jogada que funcionou bastante bem, portanto, feita com vontade e com determinação. Aquilo que nós estamos a passar hoje é exatamente uma situação que poderemos traçar um paralelismo em relação a essas alturas, portanto, desde o princípio, portanto, e essa nova onda que de facto está a entrar, portanto, no nosso radar, digamos assim. Portanto, esta plataforma vai mudar muitas coisas, portanto, dentro daquilo que é a oferta de produto da Dassault Systèmes. O SolidWorks, como conhecemos, vai continuar, mas efetivamente existe aqui uma mudança tecnológica. Estamos a passar para ferramentas de cloud, portanto, há necessariamente aqui uma mudança tecnológica, e como tal, portanto, os nossos clientes vão precisar
de acompanhamento, vão precisar de formação, vão precisar digamos, de apoio à sua implementação. Portanto, e a Skedio, tal como fez também há 24 anos, quer, obviamente, portanto, ser o vosso parceiro, portanto, nesta transição tecnológica, portanto, e prestar-vos o melhor serviço possível, portanto, no que diz respeito quer ao SolidWorks Desktop, quer também aos novos produtos Cloud 3D Experience. Portanto, contem connosco. A Skedio tem feito um esforço muito grande nos últimos meses para cumprir todas as certificações sobre a plataforma, portanto, que existem neste momento disponíveis no mercado. Portanto, quer a nossa equipa técnica, quer a nossa equipa comercial têm feito um esforço muito grande para estar certificadas com as mais recentes certificações oficiais. Portanto, contem realmente connosco. Nós vamos ajudá-los a tirar o melhor partido da solução, portanto, baseada nos produtos 3D Experience. Está bem? Contem connosco. Espero que tenham gostado da apresentação que preparamos para hoje. Penso que introduz aqui um tema bastante importante para todos, para o nosso futuro. E, digamos, penso que por hoje é tudo. Obviamente nós vamos continuar agora daqui para a frente a avançar, portanto, a nossa comunicação do ponto de vista da plataforma. Portanto, vamos agora daqui para a frente criar, obviamente, vários outros webinars, portanto, abordando agora aspectos cada vez mais específicos da plataforma. Portanto, este seria o nosso de introdução, mas iremos fazer com certeza outros daqui para a frente. Eu chamava só a vossa atenção quando saírem do webinar. Portanto, nós vamos ter também aqui só um pequeno questionário que eu gostava que respondessem, se fizessem favor, é muito curtinho. Se não, muito obrigado pela vossa presença, portanto, aqui hoje. Foi um prazer estar convosco e até uma próxima oportunidade. Obrigado e bom trabalho.